A teoria começa com Aqua tentando se aquecer por causa do frio, mas o fogo está apagando. Então ela iria jogar a roupa do Kazuma no fogo, mas Kazuma aparece e dá um tapa na cabeça dela, e o mesmo fala para o que ela acha que está fazendo e fala para ela parar de fazer besteira, e continua fala que ela iria jogar no fogo a única lembrança dele do Japão, e Aqua fala que não teve escolha e que o fogo estava apagando, e Kazuma fala para ela jogar o lenço dela que vai pegar fogo melhor, e Aqua fala para ele largar ela e a mesma fala para ele esquentar mais. Eu não sei como, mas continuando. Então o fogo estava apagando. Aqua tenta acender, mas o fogo apaga, e Kazuma que eles não podem continuar desse jeito. Eles têm que resolver isso rápido. Na cidade Kazuma, Aqua e Escanor estava indo até uma loja, e Kazuma fala que o grupo está bem desequilibrado e que pelo menos ele poderia ter uma arma poderosa igual a do, e Kazuma fala pra Aqua pra ela não causar nenhum problema, e a mesma fala que ele tá achando que ela é uma ladrão. Então ela começa a falar um monte de coisa, e Kazuma ignora ela, e a Masma fica irritada. Então os três entram na loja e a dona da loja fala bem-vindos, mas depois ela fica assustada, e Aqua vai pra cima da dona da loja e falando que então você decidiu aparecer aqui sua morto-vivo, e ainda abriu uma loja, e Aqua continua falando que uma deusa como ela dormindo nos estábulos e ela abrindo uma loja. Então Kazuma pega a espada dele e acerta a cabeça da Aqua bem feito, e Kazuma fala e avisa quanto tempo, e Aqua pergunta se na loja não serve chá, e Viz fala perdão eu vou fazer agora mesmo, e Kazuma fala que ela não mudou nada, e Kazuma começa a explicar sobre a Viz, e que ela pode parecer uma ser humana normal mas ela é uma elite, uma comandante sem vida dos mortos-vivos, então gentil, e ela manda as almas que estão vagando no cemitério pro céu. Em várias ocasiões ele pegam trabalhos no lugar dela, eles até deixam ela ir embora mais, então ela serve o chá e Aqua experimenta e ela fala que delícia. Então a mesma fala que ela constitui uma loja mesmo sendo uma elite e faz chá quente mesmo sendo uma elite, e Viz fala mil desculpas e que alguém como ela não deveria viver com tanto luxo, e Kazuma fala pra Aqua para de agir como uma sogra. Escanor fala que a Aqua tá falando como se ela tivesse muito dinheiro, e Aqua fala que não e nada disso, mas Kazuma fala pra Viz que está com alguns pontos e o mesmo pergunta se ela pode aprender uma magia com ela. E a Aqua cuspe o chá na cara do Kazuma, e a Aqua fala que não vai permitir que seu assistente aprenda uma magia de uma elite, e Kazuma fala como assim é assistente de uma deusa. E Aqua fala que elites gostam de lugares sombrios e tristes e continua falando que vários deles têm parentesco com as lesmas. Viz fala que horror, e Kazuma fala que a maioria das pessoas não pode aprender habilidades de elite, e que seria uma grande ajuda nas batalhas, e Viz pergunta se a Aqua disse assistente de deusa. E Aqua começa a fala que ela é Aqua deusa da Aqua e tudo mais, e Kazuma e Escanor fala pra ela não ligar pra ela e não precisa ficar assustada, e Viz fala que não isso, e que ela falou que do culto de Axis, e que nesse culto está cheio de loucos, e falam que é melhor não se meter com eles, então por isso ela ficou assustada, e Aqua fica furiosa e vai pra cima da Viz, e Aqua fala o que é e que vai amaldiçoar ela do jeito que ela merece, e Kazuma fala que isso não vai levar a nada. Escanor fala pra Aqua ficar calma e continua dizendo pra ela não se precipita, e tudo acontece como na história original, com a Viz falando que o Beldia ou Duran foi derrotado, e a mesma fala que a habilidade dele com a espada era bem impressionante comparado com os outros líderes, e fala que foi impressionante, e Kazuma fala que ela falando desse jeito e como se ela conhece ele, e Viz que do rei demônio, então o Aqua pula em cima dela e Viz fala pra ela esperar, e Aqua fala conseguiu, e que agora as dívidas dela serão perdoadas, e Kazuma fala pra Aqua pra eles pelo menos escutarem ela, e Kazuma diz que como eles são aventureiros, então eles não podem ignorar o fato dela ser uma das 8 generais do rei demônio. Escanor fala e mesmo a gente não podemos ignorar esse fato, e Viz fala que eles entenderam tudo errado, que ela só mantém a barreira para proteger o castelo do rei demônio, e ela fala que não fez mal a ninguém, e que eles não vão receber nada com a captura dela, e Aqua fala que não entendeu nada, mas ela vai acabar com ela por precaução, e Viz pede pra Aqua esperar, mas Escanor segura a mão da Aqua e fala que pediu por favor pra ela não se precipitar, e Aqua fala tudo bem, e Viz obrigada a Escanor, e Escanor responde não foi nada, e Kazuma fala então o que dizer que eles só vão poder ir até o castelo,
e Viz fala que isso e continua falando que ela só mantém a barreira para proteger o castelo, e Aqua fala que vai acabar com ela agora mesmo, e Viz pede para Aqua por favor espera, e Escanor pediu para Aqua não se precipitar, e Aqua fala que o Escanor tá defendendo ela, e a mesma fala que eles têm que acabar com ela, e Kazuma fala também para Aqua se acalmar e que eles não têm nível suficiente para lutar contra o Rei Demônio e que vão acabar sendo decapitados talvez o Escanor não mas e melhor não arriscar, e Aqua fala ter razão, e Viz fala muito obrigada, e Kazuma pergunta se a Viz não está brava por eles ter derrotado Beldia, e tudo acontece como na história original, com a Viz falando que o Beldia gostava de jogar a cabeça dele na saia dela para ver o que tinha debaixo, e a mesma fala que se sente mais humana agora, e Viz fala que vai ensinar pro Kazuma a habilidade dela mas vai ter que ter um adversária, e Aqua pergunta qual vai ser a habilidade que ela vai usar. Então Viz fala que pode ser drenar no toque, essa magia absorve a vida e a energia do adversário, e Kazuma fica pensando que essa adversário pode poupar a falta de poder de fogo, e Viz fala que só vai absorver pouca quantidade da vida da Aqua, então o Aqua fala pode ser, e Viz usa a magia, mas ela não estava funcionando, e Kazuma dá um tapa na cabeça da Aqua, e a mesma fala que isso aqui entre uma elite e uma deusa e continua fala que ela não iria deixar ela absorver a energia dela, e Kazuma fala deixar logo ela usar a magia, e Escanor fica pensando que a Aqua tá sendo infantil, e Kazuma vai no cartão e consegue usar a aprender a magia, enquanto isso Aqua ficou segurando a mão da Viz, e Viz pede pra Aqua soltar a mão dela, mas Aqua começa a usar a magia acho que há de desconjurar morto-vivo, e Viz começa a sumir mas Kazuma dá um tapa novamente na cabeça da Aqua, dizendo que está fazendo tirando que ela muito horrível. Então um senhor aparece, e corta pra cena do Kazuma, Megumin, Darkness, Aqua e Escanor, na frente de uma casa, e Aqua fala nada mal esse é um lugar perfeito pra ela morar, e Megumin fala que essa casa deve ser de algum aristocrata, mas Darkness fala o dono foi muito generoso, então Kazuma fala que esse caso não é muito famoso na cidade então por isso eles vão até a Viz, e Aqua fala que vai ser um bom lugar pra passar o inverso, e Escanor fala que verdade. Se a gente completar a missão ficaremos com a casa. E Kazuma fala que os espíritos voltam pra casa não importa quantas vezes e exorcizada. E Aqua fala deixa comigo. Então tudo acontece como na história original, com Aqua falando um monte de coisa, e os quatro entrando dentro da casa. E Kazuma fala que eles podem fazer o que eles quiserem a partir de agora. E Kazuma estava experimentando cama, quando ouve o grito da Aqua, então o mesmo vai alguém tomou a bebida dela, e Kazuma fala legal, então o Aqua fica irritada e vai atrás do espírito que bebeu a cachaça dela, então chega de noite e Kazuma estava dormindo, mas ele acorda, e ouve um barulho e o mesmo olha pro lado, e vê uma boneca olhando pra ele, então o mesmo olha pro outro lado com medo, mas a boneca vai até onde o Kazuma está, então o mesmo abre os olhos e vê um monte de boneca na cama, então o Kazuma corre gritando e também gritando Aqua, e Kazuma vai até o quarto da Aqua, mas a Megumin estava lá. Então Kazuma pergunta por que a Megumin estava ali. Então ela fala que tinha um monte de boneca no quarto dela, e veio até o quarto dela para ver se a Aqua acompanhar ela até o banheiro, e Kazuma fala você também, e o mesmo fala que a Aqua deve estar atrás dos espíritos, e o Escanor e a Darkness deve estar com ela, e o Kazuma fala que vai usar a varanda, mas Megumin fala porque ele vai se aliviar sozinho, sendo que eles são uma equipe, nada disso você não tinha falado que demônios carmesim não usavam banheiro, e manda ela usar a garrafa, e Megumin fala que o Kazuma falou uma coisa chocante, e o que ele espera que ela faça com essa garrafa, mas Megumin olha para a janela, e Kazuma também olha, e as bonecas estavam olhando para eles, então os dois saem correndo, e tudo acontece como na história original, com Kazuma parado na porta do banheiro, e Megumin fazendo as necessidades dela, mas as bonecas ficam olhando Kazuma, e o mesmo arromba a porta do banheiro, e leva Megumin para lugar escuro, enquanto
enquanto na porta as bonecas ficam marchando, e Kazuma fala que vai usar a nova habilidade dele e Megumi sai correndo, mas quando ele abre a porta acerta a cabeça da Aqua. Na guilda de aventureiros eles iriam receber o prêmio, mas Luna fala que lá tinha um cemitério comunitário, mas alguém ergueu uma barreira e os espíritos não tinham pra onde ir, então eles foram pra mansão, e Kazuma fala me dá um minutinho, então o Aqua explica que foi ela que fez para que os espíritos vão pra outro lugar, e Kazuma fala que eles não podem aceitar o prêmio da guilda. Voltando pra mansão, Kazuma estava limpando o túmulo, e Viz pergunta pro Kazuma se ele está limpando o túmulo, e a mesma continua dizendo que bom que agora eles conseguem viver nessa mansão, e Kazuma fala que sim, e o dono daqui é muito generoso, e que eles causaram muito problema pra ela, e Viz fala não e diz que melhor assim, e continua fala que ela não vai mais ficar sozinha, e Kazuma reza falando pra ela não que tem que cuidar da loja e vai embora, e Aqua fala pro Kazuma que a comida está pronta, e Kazuma fala já vou, e Darkness fala pra Aqua que o fogo está apagando, e Aqua fala pra jogar a roupa do Kazuma, e Kazuma fala que não ir pra jogar a única lembrança do Japão. Fim da parte 8 da teoria. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei, se inscreveram no canal e ativa o sininho para receber mais a parte 9 e 10 em breve. E feliz ano novo pra vocês, galera.